Olá, meus amigos, muito bom dia. Sou o Dr. Antônio Martins Faria, sou contador, sou advogado, moro aqui em Santa Cruz de Capibaribe. Desculpe o atraso, hoje eu tive que fazer exame de vista, mas eu quanto mais velho fico, melhor vou ficando, porque há 2 anos que eu não ia ao oftalmologista e minha vista não piorou, manteve o mesmo padrão de 2 anos atrás. Estou enxergando bem, graças a Deus. Bom, eu geralmente gravo em torno de 9, 8 e meia, 9 horas, hoje está um pouco atrasado, desculpa, mais uma vez, tá? Eu quero primeiramente agradecer a Deus por estar vivo e a você, meu amigo, minha amiga, meu irmão que dá seu like, seu dislike. Obrigado aos 576 inscritos, muito feliz, e a proposta continua até o final do ano nos ultrapassarmos os 1.000 inscritos. Eu quero antecipadamente, aqui preliminarmente, dizendo que eu excluí um comentário ontem, porque a pessoa não me agrediu, me chamou de burro, entre aspas, burro, fecho aspas, e disse que a velhice não faz você ficar inteligente. Eu não excluí o comentário dele porque ele me chamou de burro, não. Primeiro, é uma falta de educação, mas eu só tirei o comentário dele porque ele foi grosseiro com a humanidade e não tem ninguém que sabe mais do que outro. A nossa sabedoria são várias sabedorias. Cada um tem um ponto de vista, cada um tem um direito, cada um tem uma forma de se expressar. Então, essa pessoa foi mal educada para comigo, e não só comigo, mas com todos os meus ouvintes, com todos os meus assistentes. Então, em respeito a vocês, em respeito à humanidade, eu vou sempre excluir pessoas mal educadas, pessoas que não respeitam o outro. Não existe sabedoria, ninguém é mais sabido do que o outro, todo mundo é igual, nós somos filhos de Deus, uns mais evoluídos e outros não, mas conhecimento todo mundo tem. Muito obrigado a você, meu amigo, que eu tive, lamentavelmente, de excluir o seu comentário. Se você está inscrito no canal, continue, mas tenha a nobreza, a lenheza, né, de ser uma pessoa educada. Sua mãe e seu pai lhe educaram. Você que perdeu por ser bolsonarista ou por ser lulista, não importa a paixão que você tenha pelo clube, pelo político, por quem quer que seja, mas o respeito à dignidade da pessoa humana é uma exigência que a gente precisa exigir e a gente precisa de cumprir, ok? Isso é democracia. A democracia não é a desordem. A democracia é o respeito à organização, respeito à lei, respeito às regras, ok? Vamos lá, por que a economia brasileira continua, a economia brasileira não cresce, né? Eu já falei várias vezes, o governo Lula é populista, né? Ele precisa de viver na mídia, agradar a um eleitor apaixonado, mas ele não toma medidas econômicas que gerem corte de gastos, que gerem queda de juros, que gerem queda de inflação, né? Porque a questão do gasto público é preciso de ser revisto. Não tem como nós fugirmos dessa situação. A questão, por exemplo, dos subsídios ou dos créditos tributários, né, das despesas tributárias, em torno de 500 bilhões de reais. Não quero que tire subsídio de uma vez por outra, porque isso, como eu já falei, tem regra, tem lei. Mas é preciso se discutir isso. O Congresso Nacional tem que discutir isso. O Congresso Nacional é da elite, o Congresso Nacional defende o empresariado. Então fica muito difícil do Congresso Nacional cortar de subsídio, cortar mordomia, cortar gastos. Mas o presidente Lula se candidatou para ser o nosso chefe da nação e ele tem que ter um projeto de economia que realmente corte gastos para sobrar, quando ele diminuir os gastos, vai sobrar dinheiro para o processo de investimento, né? Você vê, a formação bruta de capital no Brasil em 2023 foi de 16,41% do PIB. Enquanto na média mundial foi de 26%, né? Principalmente os países da OCDE. Está a matéria do Estadão, de 15/4/2025, chama-se Receita para Voo de Galinha. Esse é o título do editorial do Estadão de ontem. E a gente tem... mas o Estadão é de direita, o Estadão é da elite, o Estadão é... Não se trata de ser o Estadão, é ponto de vista. Porque você não pode investir apenas 16%. Para todos os economistas, nos dizem que para o Brasil crescer, precisa de investir 22%, 23%. E como é que o governo vai sobrar dinheiro para investir? Se cortar gastos, se diminuir as despesas. Tem muita gente. A administração pública é muito esculhambada. Desculpa o termo, mas esse é o termo adequado.
A administração pública é muito entregue, não tem, as pessoas, o setor público não tem respeito para com a cidadania, especialmente nas prefeituras. As prefeituras são muito irresponsáveis, os prefeitos gastam sem o mínimo critério. Você vê as emendas parlamentares, esses escândalos que está dando as emendas parlamentares. São 60 bilhões de reais entregues a prefeitos, governadores corruptos, que gastam como querem e não levam o benefício, não chega nas emendas. 60 bilhões de reais que podiam ser destinados a diminuir o gasto, né? Porque se os deputados não envolvessem essa questão, diminuiria a despesa e sobraria dinheiro para investimento. Então, não é só o governo Lula que é o culpado, é toda a sociedade, é o Congresso Nacional que não quer. Não adianta o governo estar tentando, como ele vem fazendo, tentando remendos no orçamento. O arcabouço fiscal é um remendo. O arcabouço fiscal obriga que o governo chegue com superávit primário, com superávit primário zero, superávit primário, que ele já mandou, hoje está mandando para o Congresso Nacional, né, a Lei de Diretriz Orçamentária para 2026, com superávit de 0,25 do PIB, mas cento e tantos bilhões de reais de precatórios que vão estourar em 2027, ele tem que tirar do orçamento. Isso não é diretriz, isso não é orçamento. O orçamento tem que trabalhar com a realidade. Se o governo tem 120 bilhões de precatórios a pagar, que apresente no orçamento, não afastando. Paga 120 bilhões, mas não coloca no orçamento, não é despesa. Gente, isso não existe. Né? O meu sogro, que se estivesse vivo, né, ontem, completaria acho que 90 anos. E ele disse uma coisa muito clara. Ele dizia, o óbvio não se explica. E eu concordo com o meu sogro. Né? Porque penso que explicar custa caro e as pessoas nem sempre estão dispostas a ouvir. Ouvir uma versão como a minha, diferente dos demais blogueiros, dos demais influencers, que publicam vídeos 3, 4 vezes por dia, com mais frequência, com 200, 300 tantos mil seguidores. Eu tenho apenas 576, estou muito satisfeito, estou com os 500, e vou chegar a 1000, né? Mas não estou dizendo, porque eu tento mostrar aquilo que os economistas, o governo não quer, o pessoal que defende o Lula não quer mostrar isso, o pessoal que defende o Bolsonaro não quer mostrar isso, mas a economia brasileira não cresce desde 1980, e ninguém fala por que essa razão do não crescimento. Está aí, uma das razões é o pouco investimento na formação bruta de capital. Mas essa formação bruta de capital, o que vai acontecer, gente? É comprar máquinas, é comprar ferramentas, é comprar maquinário, é investir em infraestrutura que o país não tem. Nós estamos entramos num colapso de energia, porque não chove mais com a frequência que chovia, por causa do desequilíbrio ecológico, e as nossas usinas hidrelétricas já estão quase na capacidade máxima, que não enche as barragens, estão 77%, 78% das barragens. Isso vai gerar o quê? Mais despesa para quê? Para que o governo tenha que ligar as termoelétricas, mais despesa, e a sociedade precisa entender isso. Que há que se resolver esse problema do investimento, fazer com que a economia cresça. Agora acontece o seguinte, por falta de estrutura, de infraestrutura, se a economia crescer, há um colapso. Você vê a situação, a sinuca de bico que se encontra a sociedade brasileira. Ela precisa de crescer, ela precisa de emprego, ela precisa de sair da inflação alta, mas se a economia cresce demais, há um colapso no sistema, porque não tem infraestrutura, não tem rodovia, não tem ferrovia, não tem hidrelétrica, o sistema elétrico vai entrar em colapso, porque falta chuva nas épocas certas, né? Então é preciso que realmente, a economia brasileira, ela não vai bem. Não adianta o governo, nós crescemos 3 pontos. Gente, crescer 3,5, 3,2 é muito pouco. Nós estamos com inflação prevista para 2026 de 3,5%. O governo já perdeu a questão da economia esse ano, ele não recupera mais a inflação desse ano. A inflação vai ficar em 4 até 5%. Segundo o Banco Central, a inflação só volta para a meta a partir de 2027. Quando é outro governo, um novo governo, uma nova plataforma, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a 2 anos. Né? Porque a situação agora, a gente já está trabalhando com 2026, né? Porque já estamos todos em campanha política para 2026. Não se fala nada em Brasília, a não ser a reforma. Quem vai ser o candidato? Bolsonaro, Lula é pesquisa eleitoral, Lula está liderando, Lula está perdendo, porque as pessoas não falam disso, porque não tem o que falar.
Não tem projeto de infraestrutura. Não tem projeto de segurança pública. Não tem, o governo não tem nada. A PEC da segurança pública não vai resolver nada. Vai mandar uma PEC para o Congresso Nacional, ele vai voltar a criar o SUS de segurança pública, vai resolver o SUS da saúde, resolve? Não. Tem milhões e milhões de pessoas morrendo nas filas do SUS sem ter operação. Porque não, você vê, a fila do INSS, 2 milhões parece de processos lá, as pessoas que querem se aposentar, as pessoas que querem auxílio, 2 milhões de processos. Agora o governo assina uma medida provisória dando as R$75 a cada servidor que aprovar uma perícia ou aprovar uma aposentadoria. Ele precisa, porque o problema do INSS é falta de concurso público, que ele não faz há anos. Os velhos do INSS estão todos precisando se aposentar. Há quantos anos que o governo... Eu não sei, acho que ele fez concurso há pouco tempo. Mas não sei se chamou. Mas para você chamar, para você treinar esse pessoal todo, leva 1 ano, 2 anos. Agora o governo assina uma medida provisória, segundo eu vi hoje na Rede Globo de manhã, que o governo criou uma medida, publicou uma medida provisória estimulando os servidores públicos, dando R$68 ou R$75 para cada servidor que aprovar um plano. Então, se for um servidor que trabalhe muito, ele vai ganhar um bom dinheiro no final do mês. Se está errado, não, parabéns a ele. Agora, ele devia trabalhar sem incentivo, porque o salário dele já é suficiente para ele aprovar, não fazer desídia, não ser um preguiçoso. Mas o que acontece? O setor público não respeita o cidadão, trabalha a qualquer jeito, não tem hora para chegar, sai a hora que quer, e os processos estão lá em cima da mesa. Esse é o, né? É um fator primordial o índice de... Antônio, mas esse índice eu preciso de comprar feijão, eu estou com um problema na minha geladeira, está vazia. Eu sei. Mas se você não ouvir o meu discurso, você não vai entender por que sua geladeira está vazia. Sua geladeira está vazia pelo desastre do governo. Né? Ela precisa, né? Você vê a situação do Brasil. No 183 países, né? 143 países fizeram um investimento com relação ao investimento, porque é fundamental o investimento do Estado na economia, na infraestrutura do país, comprando máquina, fazendo estrada, fazendo ponte, fazendo barragem, né? Que gera emprego, isso gera emprego, né? 143 do Brasil. O Brasil está na 124ª posição, ou seja, de 143 o Brasil está quase um dos últimos. É o pior país quando se trata de investimento. Por quê? Porque o dinheiro do orçamento, o dinheiro dos impostos vai todo para o orçamento para despesa contratada, para despesa que não tem como você adiar, tem que pagar. Não sobra nada para investimento. E desse investimento que sobra, o que sobra dos 5 trilhões, sei lá quanto, 60, 70 bilhões vai para os deputados distribuírem lá vão ter 100. Eu não sou contra que o deputado faça sua base eleitoral, que o deputado envie verba para a Prefeitura de Taquaritinga do Norte. Sim, gente, agora informe com transparência. Agora, eu estava vendo uma pesquisa, não sei se foi na Folha ou foi no Estadão, que das emendas enviadas, deputado de Pernambuco manda emenda para o Acre. O que tem a ver o interesse do deputado federal de Pernambuco mandar a emenda parlamentar para o Acre? Tem alguma coisa errada. O deputado do Maranhão me manda uma emenda para Alagoas, tem alguma coisa errada. O deputado do Maranhão tem que mandar emenda para o Maranhão, o deputado de Pernambuco para Pernambuco. Você vê como é a falta de ordenamento, a falta de respeito ao ser humano, ao cidadão brasileiro. Os deputados que têm a obrigação de cumprir a lei, artigo 37 da Constituição, o princípio da transparência, o princípio da legalidade, o princípio da publicidade, o princípio da impessoalidade, que os deputados estão desrespeitando. Ô, gente, o artigo 37 da Constituição está lá os princípios que os deputados têm que seguir, não só os deputados, mas todo agente público. Todo servidor público, da prefeitura, do menor município do país à presidência da República. Publicidade, impessoalidade, transparência, né? São tantos. E os deputados não cumprem. Quando eles mandam por debaixo dos panos, emenda PIX, não declara, o prefeito não é obrigado a dizer onde gastou, quanto gastou, com quem gastou. Você acha que um prefeito, com toda honestidade, um prefeito que recebe 3 milhões de reais, que ele não precisa de prestar conta, não precisa de dizer onde o prefeito vai gastar isso com dinheiro para o povo? Claro que não vai fazer alguma coisa para ele, para a família dele. Esse é o país. Você vê a Polícia Federal, que presta um grande serviço à nossa nação, diariamente sai atrás de pesquisas, né, de ladrões, né, de descumpridores da lei. E hoje mesmo a Polícia Federal está atrás, parece que diz 11 ou 17 estados,
né? Eu vi um escândalo aqui que eu não li ainda, eu vou me atualizar daqui a pouco, que eu não tive tempo de ler jornal ainda hoje, né? Com relação a um escândalo de um diretor do presídio aqui em Guaraçu, vai ser Garaçu e Pernambuco, onde entra droga, o diretor do presídio recebendo, parece que é o diretor do presídio, recebendo sacos de dinheiro para deixar as mordomias nos presídios. É lamentável, é a falta de educação, a falta de formação, falta de ética, falta de moral que tomou conta da administração pública brasileira, lamentavelmente. Aí nós temos um investimento fraco, o governo não sobra dinheiro para investimento e o país está na calamidade que está, né? Ele gera a formação bruta de capital, quando o governo investe em máquina, em equipamento, em estrada, em rodagem, ele está gerando emprego, ele está gerando tributo, ele está melhorando a situação econômica do país e social do país. Então o governo está investindo, mas 16%, ele precisa de mais acrescentar, somar mais 10%. E esses 10% que ele precisa, que para se igualar os principais países do mundo, os subdesenvolvidos, onde o Brasil se encaixa, na OCDE, quando o Brasil se enquadra, precisa de aumentar 10% de investimento. Para isso ele tem que cortar, o governo Lula tem que cortar gasto, cortar despesa para que sobre dinheiro para poder investir. Aí vai melhorar as condições do povo. Não adianta vale gás, não adianta isentão de imposto de renda, não adianta aumentar o número de pessoas agora que têm acesso ao crédito da Caixa, Minha Casa Minha Vida. Isso não vai resolver o problema. Isso resolve o problema aparentemente, mas a sangria, a doença continua lá. Ele não está curando a doença. O Brasil precisa de ter um médico que faça cirurgia e não dê remédios paliativos para tirar a dor. Se a dor é provocada por uma hérnia ou alguma coisa que tem no corpo daquela pessoa, o médico tem que operar aquela pessoa, tirar a causa, a consequência. Agora, a consequência da dor não pode ser curada com analgésico. É o que o Brasil está vivendo. A realidade do país é essa. Você tem um país doente, precisando de ser operado, e o médico vai à televisão, faz um discurso, diz, não, eu vou agora descontar, quem vai ganhar até 5 mil não paga imposto de renda, eu vou dar o vale gás, Gente, ele não está resolvendo o problema, porque a sangria continua no gasto desajeitado. Então o governo tem que fazer gasto, né? Quanto maior o indicador, esse indicador de investimento, melhor a economia. Então, vê que o Brasil há anos ele vem caindo. E quando o governo não investe, não tem obra de infraestrutura, né? O prefeito de Santa Cruz, ele não faz obra de infraestrutura, mas ele pinta os meios-fios. Quem é nas principais avenidas da cidade, você anda, os meios-fios são branquinhos, bonitinhos. Ele limpa de noite, né? Ele limpa a rua. É importante? É. Mas não adianta, porque os problemas a sujeira de Santa Cruz continua mesmo, porque não tem um processo de limpeza da cidade, né? Para sairmos dessa situação, que já vou esgotando o meu tempo, só tem um jeito, cortar gastos, né? E se o governo cortar gastos, ele tem como baixar a taxa de juros. Não adianta o Banco Central não ter como fazer uma política de redução de juros. Porque se o Banco Central fizer como está fazendo o Donald Trump nos Estados Unidos, que ele está invertendo, a inflação vai disparar. O Banco Central tem que baixar a taxa de juros, mas quando a economia realmente não tiver um processo de desajuste, de gasto público, como nós estamos vivendo. O problema da administração pública é uma questão de gerenciamento. Não é cortar, não é aumentar juros, não é colocar a culpa no presidente do Banco Central. É o governo que precisa tomar medidas. O Congresso Nacional tem que ajudar o governo. Agora, esse Congresso irresponsável, esse Congresso desrespeitador da cidadania brasileira não vai ajudar o governo, né? Então, o que nos sobra? A esperança, o ano que vem, a gente escolher melhor os nossos deputados, escolher melhor o candidato a presidente da República. Do jeito que está, não tem como você viver numa situação... o Brasil não vai entrar, nunca vai entrar no eixo. E eu quero aqui adiante, irmão, externar eu estou falando e peço, venha se eu estiver errado. Eu vi hoje de manhã que estava para chegar em Brasília a mulher de um ex-presidente do Peru, que foi dada a extradição dela, porque ela é a investigada por o marido dela ter recebido propinas da Odebrecht quando a ligação com a Lava Jato aqui no Brasil. E aí o marido parece que está preso e o Brasil deu asilo político a ela. Isso é um erro.
Asilo político não é asilo para criminoso. Então, se ela cometeu crime com o marido dela, que ela vá presa. Isso vai gerar o quê? Vai gerar uma jurisprudência, vai gerar uma doutrina que vai o seguinte: se demos asilo político a uma pessoa que é simplesmente processada porque o marido dela e o marido cometeram crimes e deram asilo político a ela, também qualquer outro país vai dar asilo político a Bolsonaro. E não podemos reclamar se a Bolívia, o Japão, a Índia, os Estados Unidos também der asilo político a Bolsonaro. Asilo político é quando realmente existe uma perseguição política. E eu não entendo, não confesso a você que eu estou falando, não estou fechando questão. Tomara que eu esteja errado, tá? Eu quero estar errado, porque a questão no Peru, esse ex-presidente, que ele tem propina lá, ele recebeu propina na campanha política da Odebrecht no Brasil. E ele, por isso, está preso, está sendo condenado, juntamente com a mulher dele. Então, se o Brasil deu asilo político à mulher dele e ao filho, tudo bem, que o filho não merece castigo, o filho desse casal. Agora, se ela, juntamente com o marido, cometeu o crime, que tem que cumprir. É lamentável que o Brasil tenha feito isso. Eu respeito muito o Itamaraty, respeito demais os ministros das Relações Exteriores, mas o asilo político é para perseguido político e não criminoso. Da mesma forma, se agora o presidente Milei, lá na Argentina, parece que tem 8 presos que são procurados pela Polícia Federal, que cometeram o crime no 8 de janeiro, eles estão lá, e agora o presidente da Argentina dizer que dá asilo políticos a ele porque eles estão sendo perseguidos políticos no Brasil. Da mesma forma agora como na Espanha, que a Espanha negou a extradição de um brasileiro alegando perseguição política. E o ministro do STF parece que chiou. Mas se o Brasil deu asilo político a essa moça do Peru, aí não pode culpar a Espanha, não pode culpar a Argentina, caso a Argentina dê um asilo político a Jair Bolsonaro. Porque asilo político não é isso. Asilo político é quando uma pessoa tem, por exemplo, aquela moça lá da Venezuela, que foi candidata, ou aquele senhor que foi candidato na Venezuela, está sendo perseguido pelo Hugo Chávez, não, pelo Maduro, aí o Brasil dá asilo político, acho que é Corina, né? Aí tá certo. Algum cubano que não concorda com o governo de Cuba e pede asilo político, é difícil, né? Um governo do PT dá um asilo político a quem reclama da ditadura de Cuba. É a mesma coisa, né? Querer que o governo brasileiro dê um asilo político a quem se coloca contra a ditadura da China, por exemplo. Porque são aliados, né? E dificilmente o governo do Brasil dará um asilo político a um político que discorda de Cuba. Infelizmente, falta seriedade. Isso é o que falta ao Brasil. Ok, gente? Muito obrigado. Hoje foi um vídeo assim meio apressado, que eu já cheguei atrasado, já são 11 horas e 2 minutos. E eu quero aqui, muito feliz, agradecer a cada um de vocês que tiveram a paciência de chegar até aqui. E se chegaram, com muita honra, muito obrigado. Não se esqueça de dar o seu like, seu dislike, de fazer seus comentários. Pedir para um amigo, para uma amiga, para que meu canal possa cada vez mais se inscrever no meu canal, para que meu canal possa crescer. Muito obrigado e até a próxima.